O Choque Rei será segunda-feira, se eu não me engano, no Allianz Parque. Quem chega melhor nesse clássico aí, cara? Palmeiras ou São Paulo? Eu acho que vai ser super equilibrado esse jogo. O Palmeiras chega melhor por conta dessa classificação aí, do jeito que foi e tudo mais, e por jogar em casa. Mas o São Paulo não fica para trás, não. O São Paulo eliminou o Palmeiras no Allianz Parque já por 2 vezes. Então não é impossível, é super possível, inclusive. Vai ser um grande jogo, mas eu acho que vai ser um grande jogo, um jogo muito físico. Talvez um jogo meio chato de se assistir se você não for torcedor desses times, porque, querendo ou não, os times não estão jogando ali, mas também não estão jogando bem daquele jeito lá. Então eu acho que é jogo para 1-0 para qualquer um dos dois, talvez até pênaltis. Eu acho que é um jogo que tem grande chance de ter pênaltis. Então, mas na minha opinião, o Palmeiras chega um pouco melhor por jogar em casa, mas é 60-40 ali a porcentagem. O São Paulo não fica para trás, não. Vai ter chance de se classificar para essa final aí. Começar nos goleiros, né? Everton e Rafael. Eu já gostei muito do Everton como goleiro. Hoje em dia não é um goleiro que me passa tanta confiança, até porque tem algumas falhas aí em alguns jogos aí que ficaram marcados na temporada passada. O Rafael, cara, eu sempre gosto de falar isso, cara, ele é um goleiro nota 6, ele sempre foi reserva. Pode ter se achado, porque ele não fez nada mais, nada menos do que fazer um levemente melhor do que todos os outros goleiros que tentaram substituir o Rogério Ceni. E a torcida do São Paulo tá mal acostumada tendo uns goleiros medíocres aí, porque não tá muito lembrado como era a fase grande do Rogério Ceni, cara. Porque quando o São Paulo tinha goleiro, antes do Rogério, o São Paulo teve um goleiro também que era o Zete. Então o São Paulo sempre teve goleiros interessantes. E agora tem que contar com o Rafael como titular. Com todo respeito ao atleta, foi importante em algumas partidas. Mas o Everton é mais goleiro. Eu vou botar no Everton, que eu acho que é um cara que pode decidir mais nesse jogo aí. Bom, eu claramente prefiro o Rafael. Na minha opinião, o Rafael é bem melhor que o Everton. O Rafael é um goleiro que desde que chegou ao São Paulo, ele ainda não falhou nenhum jogo. Eu digo ainda porque pode acontecer, mas o Rafael não tem uma falha grotesca, não tem um frango que ele levou, bateu roupa ali. Ele sempre aparece em jogo importante, é bizarro. Decisivo em disputa de pênalti também. Então é isso que o Marcão falou, ele sempre foi reserva na carreira, mas é aquilo, ele se encontrou no São Paulo, cara. Acho que também concordo com o fato de São Paulo só ter tido goleiro horroroso depois do Rogério Ceni e do Rafael ter sido o primeiro decente, e a gente cria talvez essa imagem de que ele possa ser melhor do que ele já é. Porém, cara, ele é um goleiro decisivo, na minha opinião, e goleiro que é decisivo segura resultado. Ele é um goleiro que, se o São Paulo fizer 1-0 no Allianz Parque, eu penso, o Rafael, existe um mundo que o Rafael pegue tudo. Existe um mundo. Então, eu prefiro o Rafael muito também porque o Everton recentemente vem falhando bastante, cara. É um goleiro que já chegou na seleção brasileira e tudo mais, vitorioso pra caramba, mas eu prefiro o Rafael nessa disputa aí. Então ficou pra mim decidir. Hoje, pra mim, é Rafael. Rafael é mais constante, vem numa fase melhor e eu voto no arqueiro do São Paulo. Passando para lateral direita, Marcos Rocha e Ferrarese, que foi uma adaptação também que a gente fez, né? Mas enfim, Marcão, como jogador aí, pra você no seu time, é Marcos Rocha hoje ou ele é Ferrarese? Cara, eu vou de Marcos Rocha, cara. Assim, ele faz um campeonato legal. O Ferrarese tá jogando, o São Paulo joga com uma linha de 3, provavelmente, e às vezes cai pela lateral, mas se jogar na lateral, o Marcos Rocha joga muito mais, né? Porque é o cara da posição. Ferrarese eu acho um jogador interessante, cara. Eu acho que ele tem potencial para ser um cara importante pro time de São Paulo cada vez mais. Mas eu acho que o Marcos Rocha tá fazendo um arroz com feijão bem feito aí. E é o dono da posição do Palmeiras aí. E o Marcos Rocha é meu voto. E você, Josu? Concordo com o Marcão. Marcos Rocha é um excelente jogador. É da posição, conhece mais. O Ferrarese é um jogador versátil, né? Porque ele é um zagueiro que tá, entre aspas, improvisado de lateral direito, porque o São Paulo consegue fazer essa mudança no estilo de jogo enquanto não faz nenhuma substituição, né? O Ferrarese não joga mal, ele é um jogador bem seguro, porém eu prefiro o Marcos Rocha, cara. O Marcos Rocha consegue avançar melhor, é um jogador que conhece mais a posição de lateral, de fato, um jogador que dá mais assistências, aparece mais no ataque, aparece mais na construção de jogo, coisa que o Ferrarese não faz. O Ferrarese, ele é bem defensivo, então eu prefiro o Marcos Rocha. Então aqui é unânime, é Marcos Rocha. Boa disputa, hein? Gustavo Gomes e Arboleda. Josu, quem joga no seu time hoje? Cara, eu prefiro o Arboleda, cara. Arboleda, zagueiro veloz, zagueiro baladeiro, zagueiro gente boa.
É por isso, porque ele é baladeiro e gente boa, mas enfim, sem brincadeiras à parte, Gustavo Gomes é um excelente jogador, o Arboleda também. São dois jogadores que já estão há bastante tempo no futebol brasileiro, né? Então é uma briga muito boa. É muito difícil, cara, essa disputa. É 50-50 total. Eu escolho o Arboleda porque eu prefiro mais o Arboleda, porque eu acho ele mais rápido. E pra mim, um zagueiro rápido é uma parada até meio rara, assim, hoje em dia. Então é importante na dupla de zaga ter um cara bem veloz e o Arboleda é esse cara. Eu acho que tem uma opinião que eu e o Levi a gente concorda, é que a gente é fã do Gustavo Gomes, porque ele é um grande zagueiro, ele para mim tem a cara do Corinthians, ele é um cara que é vencedor, é um cara que convence em campo. Só que assim, o Gustavo Gomes nessa temporada não tá bem. Não tá o mesmo Gustavo Gomes da temporada passada. Eu gosto do estilo dele, assim como eu gosto do estilo do Arboleda. O Josué falou bem, ele é um zagueiro rápido, ele é um zagueiro que tem impulsão, é um zagueiro que, se tivesse um sistema melhor construído para São Paulo nos últimos anos, ele seria o pilar tranquilo da zaga de São Paulo. Mas tem tantos erros na zaga de São Paulo que sobrecarrega o jogador. E a gente viu ele sofrer muito na temporada passada, onde ele não foi o principal jogador da zaga de São Paulo. Foi o Alan Franco. O Alan Franco fez uma grande temporada na minha visão. Eu vou votar hoje no Arboleda, porque eu acho que ele está mais preparado, talvez fisicamente. Eu acho que ele é um jogador que apresenta algumas coisas importantes para o time de São Paulo, uma saída de bola ali, que eu vejo o Alan Franco sendo o principal jogador da saída de bola de São Paulo. Acho que ele sai muito bem pro jogo, mas o Arboleda não deixa muito a desejar. E o Gustavo Gomes, para mim, não está 100%. Se ele tivesse 100%, seria ele. Mas fisicamente, momento, eu vou votar no Arboleda aí, mesmo gostando mais do Gustavo Gomes. Passar alguns comentários aqui, Rodarte. Só salientando, o SP joga com 3 zagueiros, então o Ferrarese seria zagueiro. Eu acho que isso não alteraria o voto, acho que continuaria sendo o Marcos Rocha aqui pra gente, mas kkkkkkkk, Marcão é soda. Marcão tem fãs aí espalhados pelo mundo. Pô, vamos pra próxima. Eu sou muito fã, pô. Não dá. Murilo e Alan Franco. E dessa vez eu vou começar com o Marcão. 2 dos meus zagueiros favoritos dos últimos tempos aí do futebol brasileiro, tá? O Murilo, ele se mostrou ser o principal zagueiro do Palmeiras, mas eu sou fã do zagueiro Alan Franco, cara, porque ele é um zagueiro que sabe sair pro jogo. O Murilo também sabe, só que o Alan Franco, o time de São Paulo tem tanto problema na saída de bola, que a gente pega os caras diferentes. O Alan Franco sabe sair pro jogo, o Alisson sabe sair pro jogo. Porque geralmente quando a bola vai pros laterais do São Paulo, Igor Vinícius, o antigo Wellington, geralmente o que eles faziam? Entregava, fazia tudo errado. Então o Alan Franco, ele é um cara que passa confiança na zaga. E nesse começo de temporada aqui, o Alan Franco não tá no mesmo nível que terminou a temporada passada. Ele ainda tá um pouco abaixo, no meu ver. Assim como o Murilo também, que fez uma temporada forte. Cara, eu acho difícil essa disputa aí, mas eu vou votar no cara que eu acho que pode ser mais importante. O time do Palmeiras tomou alguns ataques um pouco incômodos. O Palmeiras empatou alguns jogos nesse Paulista aí que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Assim como o São Paulo também perdeu alguns pontos, também por algumas falhas, algumas coisas assim. Cara, é bem difícil isso aí. Eu vou votar no zagueiro que eu gosto mais. Eu acho que, se lá eu votei no Arboleda, mesmo gostando mais do Gustavo Gomes, porque eu vi uma amostragem diferente em campo, aqui eu acho que eu vou ter que votar no Alan Franco, porque o Murilo, eu acho que ele pode mais do que ele está apresentando, mas eu acho que é o problema do sistema inteiro do Palmeiras. Mas eu acho que o melhor jogador do sistema do São Paulo é o Alan Franco, por isso meu voto é dele. O Alan Franco, ele é meu zagueiro favorito, velho, de todos os zagueiros, pô. Porque ele é argentino, ele é maluco, ele é doido, dá carrinho. Eu gosto muito do estilo de jogo do Alan Franco, dessa vontade excessiva. Sem falar que o Alan Franco tatuou o Morumbi na perna. O cara tatuou o Morumbi na perna. Como é que eu não vou votar nesse cara? Alan Franco, ele é muito São Paulo Futebol Clube. E se tem um cara que vai entrar em campo e vai dar a vida pra ganhar, esse cara é o Alan Franco, velho. Rodarte, vamos colocar um comentário aí. O Murilo acho que tá mais regular. O Beldia sabotou Alan Franco durante vários jogos dessa temporada a não escalar ele. Não, muito bom. Piquerez e Enzo Dias. Na realidade, nenhum dos dois me agrada muito como lateral. Novamente, né? O Piquerez é um jogador que eu acho medíocre, mas faz o arroz com feijão bem feito. O Enzo Dias é um cara que tá ali. O São Paulo teve tanta coisa ruim nesses últimos anos que, se ele fizer o mínimo, ele vai conseguir ser o jogador da posição. Mas não por muito tempo, que o Wendel vem aí para atropelar, para assumir essa posição. Eu vou votar no Piquerez, cara. Eu não posso ser desonesto também. Eu posso não gostar do cara, mas eu tenho que respeitar o que o cara faz. O Piquerez, ele faz o arroz com feijão bem feito. E ele é um cara que defensivamente ele aparece nas horas importantes do Palmeiras.
E ofensivamente ele é um cara que tem um cruzamento até interessante. Eu vou votar no Piquerez nessa opção. Eu acho que o titular vai ser até o Wendel no jogo. Mas enfim, pode ser que seja o Enzo Dias, a gente tem como adivinhar a escalação. Mas o meu voto aí é Piquerez, porque o Enzo Dias ele pode ser também daquele estilo de jogador que se esforça bastante, porém ele é aquilo, ele acerta uma e erra a outra na sequência. Ele é um jogador que é inconstante dentro de campo, sem falar que ele é bem caneludo, né? Domina a bola direito ali, todo aquele problema para tentar um drible, enfim, é aquele estilão argentino, né? Mas é isso, eu prefiro o Piquerez, um jogador mais técnico, um jogador que de fora da área é um perigo, então é o Piquerez. Ele bate bem daí, ele bate bem. Piquerez fez um gol de fora da área na carreira. Piada interna. O Piquerez fez 2 gols de fora da área na carreira. Todo jogo que ele pega na bola, o narrador. Ele bate muito bem daí. Daí é o perigo. O Rodarte falou aqui, ó, provavelmente vai ser o Wendel titular no jogo. E tem um comentário sensacional aqui do Thiago. Marcão gosta de um arroz com feijão, hein? Torcedor prato feio. Torcedor PF. Cara, quem não gosta de arroz e feijão tá de sacanagem, eu vou falar, tá de sacanagem. Quem não gosta do bom prato feito, no bom prato pro real. E é o seguinte, você vê que eu falei arroz e feijão pra todos do sistema defensivo, porque é o único cara que não precisa fazer muita coisa, tá ligado? Ele só tem que fazer o que a posição pede. Ou ele defende, ou ele, sei lá, faz a função de lateral. Pro restante, cara, deixa o meio de campo pro ataque resolver. O zagueiro, o lateral e o goleiro, eles só precisam fazer arroz e feijão. O goleiro, de vez em quando, tem que fazer um milagre, né? Porque senão também não dá pra ficar na mediocridade. Mas o arroz com feijão, todo mundo gosta. Cedric e Facundo Torres, aí é aquilo que o Josu já explicou, rapaziada. É meio complicado, são esquemas diferentes, a gente teve que fazer uma adaptação aí. E é isso. Josu, qual que é seu voto? Cara, não tem como, né? Vou votar no Facundo Torres. O Cedric é um jogador que vem jogando bem nos últimos jogos. Ele que tem um contrato de produtividade, então talvez isso demonstre porque que ele tá tentando bastante ser efetivo, né? E é isso, mas infelizmente é uma disputa desonesta pro Cedric, porque ele é lateral que tá jogando um pouco avançado e ele só vai pra linha de fundo pra cruzar. Ele nem corta pro meio pra chutar no gol. Então Facundo Torres, com certeza, a contratação aí badalada do Palmeiras, né? Que é um jogador que precisa demonstrar muito ainda, mas que tem muito potencial de, quando se adaptar, o futebol vai acabar. Facundo Torres. Inclusive tem marcado gols, cara. Tem sido um cara que tem a sua importância pro Palmeiras. O Cedric, pra mim, sempre foi um lateral medíocre. E, cara, eu acho que é aquilo novamente, né? Se ele fizer o básico, ele tende a ser um cara mais lembrado do que os outros laterais que passaram pelo São Paulo, até porque os outros ali fizeram tanta coisa errada que se ele fizer só o básico, ele vai tá nas nuvens com o torcedor São Paulino. O Cedric jogou no Arsenal, né? Tem que deixar claro, jogou no Arsenal aí, ó. Pra quem lembra aí, Arsenal 2023. Então, comentário do Thiago, quem lembra? Se jogou no Arsenal, tem que um motivo. Fui eu que disse isso. Se jogou no Arsenal, o cara não pode ser ruim jogar no Arsenal. Comentário... O rapaz jogou no United, tá? O rapaz jogou no United. Comentário preciso do Josu. O cara é ruim e vai jogar no Arsenal, naquela potência inglesa. E agora, Martínez e Marco Antônio. Cara, eu vou escolher o Marcos Antônio porque é o nome do Marcos Antônio ali. Eu escolho ele lá. O Marcão. Marcos Antônio. É um jogador que veio da Europa, vinha sendo reserva. Porém, cara, com a lesão do Pablo Maia, vem tendo oportunidades. Ele sempre que entrava jogava bem, o Marcos Antônio. Ele é um jogador que, assim como o André Silva, sempre que entrava, ele fazia dele ali na moral, desarmava e tocava certo, procurava jogadas agudas. Não é aquele volante que pega a bola e toca pro lado. Sabe aquele cara chato? Você pega a bola, toca pro zagueiro. Pega a bola, toca pro lado. Marcos Antônio não, pega a bola, tenta um drible, tenta um passe ali, uma bola enfiada. Então eu prefiro o Marcos Antônio aí, eu acho que é um jogador que tá com fome de jogar futebol, velho. O Martínez é uma amostragem muito pequena, né? Assim como o Marcos Antônio também foi uma amostragem pequena, porque passou um tempo fora aí. O Marcos Antônio foi um cara que na época de Europa dele, quando ele jogou na Lazio, né? Ele foi um cara que não passava tanta coisa assim, mas vem pro futebol brasileiro, tem mais qualidade do que a maioria dos cabeça de base que tem por aqui. O Martínez, ele tem um potencial bom, cara, porque parece ser um bom jogador. Mas eu vou votar no cara que eu vi mais. Eu vi mais o Marcos Antônio, o meu voto é dele aí, mas tem muita convicção. Richard Rios e Alisson.
o reinventado? Cara, o Alisson tava jogando muito, né, antes de machucar, não voltou tão bem, cara. Eu acho que, assim, a gente tem que ser justo também. O Richard Rios caiu, durante alguns jogos caiu, mas se vamos pegar assim, 3/4 do Paulista ele foi bem. E ele era muito bem, era o melhor jogador do Palmeiras. A gente falou que ele caiu, tá focando muito em briga em vez de jogar bola, mas quando quer jogar bola, o Richard Rios é um bom jogador, se evitar os problemas e tudo mais. E eu acho que o Alisson não tá no auge físico dele, cara, ele não voltou tão bem. Eu vejo ele errando alguns gestos técnicos ainda, eu vejo que ele ajudava muito defensivamente o time de São Paulo também, ele não tá com mesma força, né, mesmo âmbito, para tentar esse tipo de jogada. Eu vou voltar no cara que tem uma temporada mais regular aqui até agora, que é o Richard Dias, na minha visão. Cara, o Alisson é um jogador que é meu ídolo. Eu amo o Alisson, amo muito o Alisson. Richard Rios é um jogador muito bom, jogador meio-campista titular da seleção da Colômbia, né? Mas o Alisson, ele não vem jogando, assim, tudo que ele poderia, claro. Porém, ele é um jogador que, se o São Paulo... Se o Zubeldia tirar, o time acabou. Acabou o time. Se tirar o Alisson, acabou. É melhor nem jogar. Se não tem o Alisson, é melhor nem jogar. O Alisson é um jogador que é o motor do time. Ele é 100% o equilíbrio, o cara que consegue levar a bola da defesa ao ataque. E então, cara, o Alisson, pela importância que ele tem pro time, muito maior do que a do Richard Rios, eu vou votar no Alisson. É isso aí, e eu tô com o Josu nessa. Gosto do futebol do Richard Rios pra caramba, mas eu acho que tem que dar os méritos pro Alisson e o que ele vem fazendo com a camisa do São Paulo. Se reinventou na posição de volante, é um dos melhores volantes do país hoje e merece os seus méritos. Passar aqui alguns comentários. Tiagão, não é possível que o Marcão lembre do Marcos Antônio na Lazio. Pô, Marcão, essa daí você quebrou, hein, mano? O Marcão é especialista em futebol italiano, velho. Os caras não entendem, é especialista no cálcio. Que o seleção da Colômbia, Alisson já foi da seleção brasileira. Rafael Veiga e Oscar. Aí tá uma disputa muito interessante, né? Rafael Veiga aí, grande jogador, tudo mais. Oscar. Não quis muitas palavras. Cara, Oscar Não quis muitas palavras, só quis dizer que é Oscar. Oscar, pô. Não dá, pô. Oscar, ele é um jogador que mudou a cara do São Paulo. O Rafael Veiga é super decisivo? É. Ele é o cara? É. Merece. Ele pode fazer um gol na segunda-feira e eliminar o São Paulo? Pode fazer tem a probabilidade alta? Isso tem a probabilidade alta de acontecer? Tem. Sim. Seleção brasileira, sim. Decisivo demais, sim. Pô. Vencedor do Palmeiras, sim. Mas é Oscar, pô. Oscar, jogou na China. Lenda. E aí, Marcão? Eu não sei nem como classificar esse voto, porque eu acho um aí bem mais decisivo. O Oscar é um cara que eu acho que talvez seja mais jogador, seja mais habilidoso, mas nem sempre a habilidade é o ponto decisivo de uma competição, né? Assim como a gente tá falando que o Rafael Veiga ele pode decidir o jogo a qualquer momento. Eu nunca achei o Oscar um grande jogador. E hoje eu não acho ele um grande jogador. Eu acho ele um jogador mediano para bom. Só que ele tem algumas valências que no futebol nacional a gente não tem muito, que é um cara que tem coragem para dar alguns passes. Ele pode até errar algumas vezes, mas ele tem coragem de levantar a cabeça e tentar um lançamento, alguma coisa. Inclusive foi assim que saiu o gol do São Paulo contra o Novo Horizontino. Eu prefiro o Rafael Veiga como jogador. Assim, eu acho que ele é um cara que... Todo time tem que ter um cara decisivo. Ele é um cara que aparece em todo jogo grande. É impressionante. Toda final de campeonato, todo jogo importante, o Rafael Veiga ou ele vai fazer o gol, ou ele vai cavar a falta, ou ele vai fazer alguma coisa que vai trazer um gol pro time. Eu acho ele um jogador mais importante. Só que o time do Palmeiras, como sistema, precisava mais do Rafael Veiga aparecer. Ele não foi o grande nome do Palmeiras nesse início de temporada. E o Oscar, ele muda o time de São Paulo porque ele é um cara que, queira ou não, em campo, jogando os 90 minutos, tocando a bola e tudo mais, eu não acho que ele é tão importante como ele é nas bolas paradas. Ele melhorou as bolas paradas do São Paulo. E isso o São Paulo precisava de um cara, porque o São Paulo tem um poderio aéreo forte, e você melhorando a bola parada, você tende a criar mais chances de gol. Não é só cruzar a bola aleatória na área. Então eu vou ter que votar no Oscar, porque eu acho que ele tem um impacto maior no jogo do São Paulo do que o Rafael Veiga hoje tem no jogo do Palmeiras. Oscar é impacto cultural. E um comentário, jamais esquecerei dos 2 pênaltis perdidos pelo Veiga que classificaram o São Paulo. Obrigado, Veiga. Rodarte criticando o Veiga, já sabe decisivo. Que esse comentário pode envelhecer muito mal. Vamos para a próxima. Estevão e Lucas Moura.
Marcão, e aí? No seu time hoje joga o menino Estevão ou joga o Coroa Lucas? Poucos craques que a gente tem, eu sempre falo isso, né? Não pode chamar todo mundo de craque. Não, craque é o jogador tipo esses dois aí. Estilo Estevão e estilo Lucas Moura. O Estevão terminou a temporada justamente sendo considerado o melhor jogador do futebol brasileiro. Foi mesmo. Nessa temporada começou um pouco devagar. O Lucas, por outro lado, ele terminou a temporada no nível bom e ele parece ter mantido a regularidade, cara, porque ele é um cara que... O Josu falou que se tirar o Alisson do time de São Paulo morre. Eu acho que se tirar o Lucas, o São Paulo pode mandar enterrar, porque se tirar o Lucas, o time faliu, pô. Pode fechar as portas. Então, tirou o Lucas e o Alisson, acabou, pô. Não tem mais nada, não. Porque o Lucas, ele é o diferencial, cara. Ele é um cara que, na Europa, ele não teve uma passagem tão marcante assim. Teve aquele jogo clássico lá pelo Tottenham, mas ele nunca foi um cara muito importante pelo Tottenham, nem muito importante pelo PSG. Mas ele nasceu para jogar no São Paulo. E, assim, é um jogador com umas valências mais maduras, né, até pela idade, do que o Estevão. Algumas decisões dele são melhores que as do Estevão. O Estevão, cara, decisivo, importante, classificou o Palmeiras aí para a próxima fase agora, para essa fase semifinal. Eu acho que é uma disputa boa, cara. Eu acho que o teto do Estevão que ele mostrou já foi maior e o Lucas, ele mantém o nível. Eu vou voltar no Lucas Moura aí, mesmo tendo um pouco de dúvida por causa que o Estevão é um craque absurdo, craque geracional na minha visão, mas meu voto é Lucas Moura. Cara, o Estevão, craque geracional? Sim. Pode ser bola de ouro? Pode. Mas ele não é decisivo. O Estevão não é decisivo. E o jogo de segunda-feira não é Palmeiras e Inter de Limeira. É Palmeiras e São Paulo. E o Estevão não faz gol em clássico. Não importa. Lucas Moura é impacto direto na partida. O Lucas Moura, ele é um jogador muito importante e é um jogador que tem tudo para decidir na segunda-feira. O Lucas Moura é muito importante, claro que não dá pra... também tô aqui sacaneando o Estevão, enfim. Mas é aquilo, cara. Enquanto os números não mentem, velho. O Estevão, em jogo grande, ele some. Meu voto era o Lucas. Isso aí. Então, o Josu votou no Lucas. Vamos para a último mano a mano aí. Vitor Roque, o Tigrinho, contra Jonathan Caleri. Cara, esse voto é complicado, né? Porque o Vitor Roque, ele tá chegando aí num ambiente novo, era banco lá no Real Betis, e o Caleri, pra mim, não faz uma grande temporada até aqui. O Caleri, ele deveria ser o reserva do São Paulo, na minha visão, inclusive. O André merece ser o titular da posição. O Vitor Roque é mais jogador. Eu acho que o Vitor Roque tem um potencial muito grande, mas hoje, o Vitor Roque vai estar praticamente reestreando, né, na temporada, porque jogou muito pouco nessa temporada. Então, vou ter que votar no Caleri, porque eu acho que tem uma rodagem maior. Porque o Caleri é um cara que tem um impacto importante pro São Paulo. Porque se o São Paulo não tem um cara para segurar a bola lá na frente, o time não vai andar também. Então, vai depender muito do Caleri, o que vai acontecer nesse jogo, porque eu acho que o São Paulo vai ter que decidir muita coisa em cima dele ali. Porque se o Lucas não for o cara, se o Lucas for bem marcado no jogo, vai ter que ficar nas costas de alguém para fazer gol. E esse cara é o Caleri. O Vitor Roque vai ser uma incógnita aí nesse jogo, na minha visão. Meu voto é o Caleri. Madre mia, né? O Vitor Roque, quando o Vitor Roque foi pra Espanha e foi reserva. O Caleri foi pra Espanha e era titular do Osasuna. Então não preciso mais dizer nada, né? Um cara deu certo na Europa, o outro teve que voltar pro Brasil. Então o meu voto é no argentino Caleri, número 9. Então o Caleri tá na nossa seleção. E agora no banco de reservas, Abel Ferreira ou Zubeldia? E eu vou começar pelo Josu dessa vez. Abel Ferreira. Não tenho o que falar não, Abel Ferreira. Zubeldia muito inconstante, muito pressionado para esse jogo. Se perder, ele vai ser demitido, eu acho. Então, cara, a fase não é nada boa pro nosso querido Zubeldia, que só depende dele para virar essa chave. Então meu voto é no Abel Ferreira, que é mais treinador por motivos óbvios, né? Abel Ferreira. E aí, Marcão? Abel Ferreira, ponto. É Abel Ferreira. E o mano a mano encerrou com 7-4 aqui também para o São Paulo. Vamos de Rafael, Marcos Rocha, Arboleda, Alan Franco e Piquerez, Marcos Antônio e Alisson. Oscar, Facundo Torres, Lucas Moura, Jonathan Caleri, comandados pelo Mr. Abel Ferreira.